Bem-vindos a mais um episódio do nosso MaquineCast. Hoje a gente dá início a uma nova série focada em tecnologia e inovação para o agronegócio. Só uma breve introdução, a Maquinica é uma empresa global, mas de origem japonesa. A gente está no mercado há 53 anos e, apesar do foco inicial ser em semicondutores, especificamente na área de eletrônica, para a indústria eletrônica, a gente também, hoje, investe e desenvolve e entrega soluções para vários mercados verticais, utilizando mais tecnologia como AI, robótica, e agro é um dos mercados que a gente realmente se interessa. A gente tem várias soluções em desenvolvimento lá no Japão, mas o Brasil é a terra do agro. A gente tem aqui também todo um time de desenvolvimento e um foco bastante grande em fornecer soluções para o mercado do agro. Então, hoje a gente começa essa conversa com alguém bastante ilustre. A gente está com a Cláudia Botelho aqui com a gente, que é engenheira responsável pela parte de conectividade dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Cláudia, bem-vinda. Primeiramente, obrigada pelo convite, agradeço em nome da Secretaria também por estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco do que a gente vem desenvolvendo dentro da Secretaria e poder contribuir com o projeto que vocês vêm também trazendo aqui para Santa Catarina. Maravilha, muito obrigado. A gente gostaria de conhecer um pouquinho mais a teu respeito, primeiro. Se tu puder falar um pouquinho da tua trajetória, do teu caminho, como que tu chegou até esse ponto, né? Tu passou bastante pelo setor privado também, pela engenharia, pelo setor privado, e agora atuando diretamente no setor público. Como que funcionou essa trajetória, essa jornada? Bom, quem é a Cláudia, né? Agora vocês vão cortar isso aí depois, né? Eu estou começando a ficar com vergonha. Manezinha da ilha, filhas de pai mecânico e mãe que trabalhou muito também na parte da saúde. Tenho orgulho de ser manezinha, amo aqui a nossa cultura, apesar de eu ter morado em outras cidades. E a minha trajetória ela começa lá atrás, de criança, dentro da oficina mecânica do meu pai, entendendo um pouco como é que funciona a arte da engenharia, né? E aí, ao longo do tempo, eu entrei na minha formação acadêmica na Escola Técnica aqui de São José, recomendo muito a Escola Técnica de São José, é um bom ensino, tá? Legal. Um bom direcionamento técnico, até profissionalizante. A partir dali, eu tive a minha primeira experiência profissional, que foi um estágio, aos meus 16 anos de idade, na extinta Telesc, que aí, a partir do primeiro momento que eu entrei nesse mundo para trabalhar, eu nunca mais quis parar de trabalhar. Então, a minha trajetória profissional, ela entrou na área de telecomunicações ali com 16 anos de idade, no meu primeiro estágio, e eu fiquei por 20 anos na área de telecom. Então, dos 16 aos 36 anos de idade, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa virada tecnológica, que eu falo que é do advento da ficha telefônica, cartão telefônico, celular, cabo metálico para fibra ótica, satélite de média, baixa órbita, que a gente hoje vem vivendo essa realidade dos satélites de baixa órbita também. E eu tive essa oportunidade de vivenciar isso em grandes operadoras, né? No caso, eu trabalhei na Brasil Telecom, eu trabalhei na Oi e acompanhei essa virada tecnológica que me formou hoje para conseguir trazer o conhecimento que eu tenho para enriquecer no projeto que eu venho desenvolvendo dentro do governo do estado de Santa Catarina. Então, a minha trajetória começou lá atrás. Lógico, a gente quando olha, é muito bonitinho, 20 anos dentro de uma empresa e tal, mas tem as barreiras que a gente precisa quebrar, a barreira da mulher, quando a gente entra na área da tecnologia, sempre tem as barreiras a serem vencidas. Eu tive grandes oportunidades, eu tive pessoas maravilhosas trabalhando comigo no dia a dia, que me trouxeram ali também conhecimento, paciência, tempo, calma nos ensinamentos. Dentro desse período, eu me desenvolvi muito na parte de projeto, desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Na época, projeto de cabo metálico, atender pequenas localidades, por exemplo, lançaram um loteamento lá em Forquilinhas, vamos citar o exemplo assim. Primeiro passo é entender se tem energia elétrica, tem estradas, tem energia elétrica e precisa levar a telefonia. Então, nós íamos para campo, pegávamos o mapa daquela região, fazíamos o projeto, entendia quantos capacidade de cabo que tinha que passar para atender aquela comunidade, baseado ali numa estimativa de residências, estrutura de armário, de telefonia.
de central telefônica. Então, tudo isso me construiu ali um conhecimento que hoje, apesar da gente estar indo para uma área totalmente digital, vamos dizer que seria um passado meio analógico da telefonia, internet de escada, trouxe esse conhecimento para que hoje tenha segurança de discutir essas novas tecnologias também que estão vindo. Então, eu digo que quem atravessa a transição, que eu acho que é a nossa oportunidade, né, a nossa faixa etária está atravessando essa transição, que a gente sai totalmente de uma vida analógica para uma vida digital, a gente consegue ter algumas seguranças a mais para desenvolver projetos com segurança, para poder ter essa autoconfiança, porque a gente aprendeu na raiz, né? A gente é totalmente raiz em determinados projetos. É verdade, é verdade. Gerações novas não vão ver o que a gente viu, né? Não. Com certeza. Mas é muito interessante. E a entrada no setor público, como é que ela aconteceu? Então, só para voltar um pouquinho ali para a área do cenário da empresa privada. Dentro da empresa privada, eu tive a oportunidade também de trabalhar com grandes integrações de sistemas. Tá? Então, houve aí, acho que todo mundo conhece, o momento que o mercado ele fez a fusão da Supertele, que foi a Oi. Então, teve a fusão ali da Telemar juntamente com a Oi, né? Com a Brasil Telecom, e veio a Oi. Então, vieram grandes desafios de telecomunicações aí no meio do caminho, que foi a integração de sistemas, que foi unificação de projetos, de equipes, de conceitos de trabalho também. E eu tive a oportunidade, dentro desse cenário, de trabalhar no desenvolvimento ali da integração do SAP, que é o sistema SAP, para a parte de gestão e controles de campo, de obras, de orçamento e, enfim. Integração de sistemas, né, que foi um desafio também. Quando a gente olha para o mercado de telecom, a gente não imagina que no dia a dia, ali na operação no dia a dia, tem muitas complexidades que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas, tratadas, e também tive uma grande oportunidade, dentro desse desafio aqui em Santa Catarina, além de trabalhar a integração de sistemas, de fazer o escritório de projetos em Santa Catarina, e ao passo que, no mesmo tempo, eu tinha uma equipe de campo. Então, eu coordenava alguns projetos grandes dentro do Estado. Acho que todo mundo aqui deve lembrar as grandes enchentes que tiveram aqui no ano de 2010, 12, 13. A gente atuou muito forte ali na reconstrução da infraestrutura, principalmente aqui na região do Vale do Itajaí. Lá em 2004, a gente teve aquele furacão Catarina. Eu trabalhava, na época, na operadora, na empreiteira. Então, ali a gente também teve e eu atuei muito forte na reconstrução dos projetos, fazer inventário para que houvesse ali o pagamento do seguro. Então, uma série de desafios que vieram no caminho, que traz essa maturidade, esse conhecimento que eu consigo hoje, como eu falei, ter segurança para desenvolver alguns trabalhos assim, dentro do governo. E essa transição, ela veio muito assim fora da curva da minha vida, para vir para o governo. Eu vinha com um planejamento profissional, eu sempre mirei o mercado privado, nunca mirei o mercado público. E a minha carreira foi toda construída no mercado privado. Foi um momento de uma conversa com o ex-secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia, e ele comentou, olha, eu preciso de uma pessoa para fazer a gestão de um desafio que eu estou assumindo aqui dentro do governo do Estado, até só para contextualizar um passo antes. A Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, ela é uma secretaria jovem dentro do governo. Ela foi criada dentro dessa gestão do governo do Jorginho Melo. Então, ela traz grandes desafios, e um deles é o desafio da conectividade, na parte de infraestrutura. Então, nós conversamos, mandei o meu currículo, e foi uma total entrevista de trabalho, e eu fiquei totalmente desesperançosa. Não, no governo, nunca imaginei, nem sei como é que se trabalha dentro do governo, né? Porque todo mundo fala que é difícil, que é complexo, que tem uma série de senão. De repente, eu me vejo lá dentro. E, de repente, eu me vejo com alguns projetos grandes, desafiadores assumindo, né? E um deles é o projeto de conectividade para o Estado de Santa Catarina. Então, esse além de ser um grande desafio, é uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de trazer esse conhecimento todo que eu já tive de mercado, que isso que me deu vamos dizer assim, a estrutura para dar a confiança nesse processo de convite e contratação para seguir esse projeto. E também, quando a gente olha para essa trajetória toda e eu olho para o desafio que tem na mão, é uma oportunidade de trazer meu conhecimento para dentro desse projeto e também uma oportunidade de crescimento e conhecimento, né? Porque é um desafio. Todos os dias a gente tem desafios imensos ali dentro. E essa trajetória, ela está trazendo uma grande oportunidade também dentro do governo para mim de abrir novas portas, aumentar a network e, acima de tudo, fazer um projeto que eu acredito que vai ser um diferencial
não só para a Secretaria, mas para a sociedade dentro do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente olha para a conectividade, hoje, a internet ela é como uma necessidade básica, ela é como água, ela é como estrada. Então, não é mais um artigo de luxo. É um artigo que tu não consegue desenvolver. É essencial. É essencial. Até para reter o jovem no campo é essencial para tu desenvolver teu trabalho. A gente está fazendo um trabalho aqui hoje que a grande maioria das pessoas vai acessar pela internet nas suas casas. Então, quando a gente olha para uma camada do estado de Santa Catarina que é praticamente 50% descoberto de conectividade, principalmente a parte de telefonia móvel, a gente entende o grau de dificuldade que tem lá na ponta, até de levar um desenvolvimento para o agronegócio, que é a pauta que a gente está conversando aqui, para reter o jovem no campo, para posicionar alguns agricultores em cenários mais economicamente atrativos. Enfim, tem uma série de questões aí que a gente tem oportunidade de amadurecer, como é que eu falo, tem um desafio, mas tem oportunidade. E a gente tem que mirar na oportunidade, porque desafio tem todo dia, né? Desafio, a gente olha para o lado, tem desafio, então a gente tem que mirar na oportunidade. O que a gente consegue fazer disso aqui, o que a gente consegue desdobrar e qual que é o nosso grande maior objetivo, né? Então, um dos maiores objetivos da Secretaria também é ser um facilitador. E se a gente consegue trazer dentro de um projeto de conectividade, de um projeto que seja uma ferramenta que facilite o dia a dia, ou do profissional que está na ponta, ou do cidadão que está na ponta, para a gente, que a gente que consome também, é uma grande, vamos dizer assim, responsabilidade, entrega e satisfação no que a gente desenvolve ali no dia a dia. Sem dúvida, muito obrigado. Maravilha. A gente está com a Carol aqui também, a nossa diretora de operações, Caroline Derner. Vou deixar a primeira pergunta para ela, então. Obrigada. É um prazer estar aqui com a Cláudia, com o Fábio, nosso CEO aqui da Maquinica. A Maquinica ela é uma empresa japonesa, eu já estou há 13 anos nela e sempre me deu muito orgulho essa parte de como a gente consegue conectar a sociedade e como a gente quer fazer isso aqui dentro do Brasil também. E a gente teve o prazer de ver uma palestra da Cláudia no recente, Agrotech né? Day, recente, na CAT, e nos chama muito a atenção o governo querendo se comunicar com as empresas e com o produtor na parte do agro. Então, isso eu achei que realmente foi um diferencial do governo que a gente não via em outras gestões. Então, isso foi um ponto que nos chamou a atenção para conversar aqui com a Cláudia hoje e também falar um pouquinho sobre conectividade. Por quê? Porque, assim, a gente pensa o que hoje é, né, a tecnologia. Drones voando, robôs, enfim, tudo isso é muito interessante. Mas e sem a conectividade? Como é que a gente vai trabalhar com isso, né? E eu queria ouvir um pouquinho, desde que você entrou no setor público, eu sei que não foi há tanto tempo que vocês estão construindo isso ali dentro do governo e é um dado bem impactante que 50% ainda não tem a cobertura aí hoje no nosso estado. O que vocês acham que seriam as maiores dores, né? Seria o custo, seria a infra, relevo? O que seriam as maiores dores e o que vocês já conseguiram construir de cases de sucesso hoje da conectividade dentro do estado de Santa Catarina para levar essa internet, essa conexão para o pessoal do agro lá na porteira, lá na ponta? Vou dividir a tua pergunta em fases. Fase 1 primeiro. A secretaria ela foi montada, foi criada, no caso, tem 2 anos e 9, 10 meses, né? Porque a gente está no mês 9 para mês 10. Então, dentro da gestão do atual governador. Dentro desse desafio, a gente recebeu como missão, inicialmente, um projeto para olhar a conectividade rural. Então, fizemos uma análise de cenário e aí tem uns estudos que a gente está aplicando dentro do estado de Santa Catarina, só que a partir daí a gente entendeu que não era olhar só para o campo, a gente tinha que olhar o estado como um todo. Tá? Então, o que é a conectividade hoje? Quando a gente olha... fala muito bonito assim, o agro 0.0, a indústria conectada, o drone, mas sem a internet, sem a conectividade, não vale de muito. Então, para posicionar o agronegócio hoje, de forma como muitos ainda trabalham, caseira ou pela forma do feeling, vai chover, aqui é melhor ir sendo mais geada, mas sem ter nenhuma métrica, o ano que vem tu vai posicionar a tua lavoura mais para cá ou vai cobrir aqui, aí no ano que vem não dá tanta geada como deu nesse ano. Então, se tu não tem a tecnologia, tu não consegue medir, tu não consegue ter dados para poder projetar, até para poder melhorar a eficiência da própria agricultura. Quando a gente fala ali também da conectividade para o campo, todo mundo pensa em coisas mais sofisticadas, né? Quando a gente olha assim, máquinas sofisticadas, hoje tem exemplos de grandes
empresas, a exemplo da Yara, hoje ela já usa o Brasil como um laboratório de pesquisa. Então, ela desenvolve aqui no Brasil, estou citando o nome dessa empresa porque é muito falada também quando a gente pesquisa e tal, desenvolve no Brasil produtos que só o Brasil consome. Então, não existe hoje, existe hoje uma preocupação das empresas que trabalham focada no campo em trazer soluções segmentadas para aquele país ou dependendo do tipo da cultura, do potencial da economia daquela cultura, focada naquela microrregião do país. Então, o agronegócio hoje, ele regula muito o PIB dentro do país, não estou falando de Santa Catarina, estou falando do país como um todo, né? E quando a gente traz para o cenário de Santa Catarina, a gente tem essa preocupação para poder manter o jovem no campo, para poder manter a sucessão familiar e manter o estado de Santa Catarina posicionado. Hoje, quando a gente olha para o agronegócio, é uma caixa preta, né? Então, como é que a gente mede essa caixa preta? Quando tu vai aplicando tecnologias e conectividade, tu começa a ter alguns painéis de controle. Então, aquela caixa preta vai sendo desmistificada, aquele painel de controle ele vai começando a surgir e, a partir dali, é possível o agricultor, o gestor daquela região, da fazenda, que seja, fazer a sua análise. Então, assim, o drone voa, vai lá, mede o teu solo, faz ali o levantamento com imagens, mas como é que tu traz aquela imagem lá do drone para dentro da tua tomada de decisão? Qual que é o papel que a gente consegue trazer da conectividade? Aí entra a conectividade, tá? Tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Da porteira para dentro é o desenvolvimento daquela micro-região ali, do agricultor, da fazenda, para poder fazer melhoramento genético, seja o uso de drones, seja o uso de sensores, seja a medição de chuva, seja a rastreabilidade do que ele produz para vir para a indústria, e tem a porteira para fora, que tem toda uma preocupação também, principalmente aqui em Santa Catarina, que é o grande exportador de suínos e de aves, da rastreabilidade e da segurança alimentar. Então, tudo isso envolve tecnologia, e a tecnologia ela é embarcada com a conectividade. Um ponto é atrelado ao outro. Excelente. A gente, recentemente, até curiosidade, a gente fez um projeto, trouxe tecnologia de IoT para dentro de um produto que está sendo desenvolvido no oeste de Santa Catarina, que são fábricas de ração. Então, existem fabricantes de ração, na verdade, fabricantes de fábrica de ração, cujo equipamento é praticamente 100% mecânico, mas que a gente recebeu essa demanda, na verdade, de trazer tecnologia de automação e de sensoriamento e visibilidade para rastreabilidade e métrica, né, de controle do processo, justamente, e aí isso foi um dos maiores motivos que me apresentaram, para segurar a nova geração no campo. Né? E eu não tinha ideia de que isso era, na verdade, um fator tão importante, mas exatamente isso está acontecendo, né? A falta de acesso à tecnologia, à conectividade, também tira o jovem do campo e traz ele para a cidade, né? Então, esse com certeza é um fator expressivo nesse processo, né? E a partir do momento que o jovem se interessa cada vez mais por tecnologia e se conseguir associar jovem, tecnologia e campo, começa a ter uma nova onda no agronegócio, que são os jovens, porque hoje a população, a gente sabe que está envelhecendo cada vez mais e os sucessores não estão vindo na mesma proporção. Então, a preocupação que a gente tem ali dentro da Secretaria de desenvolver os projetos que a gente vem desenvolvendo, ela tem um foco muito também no desenvolvimento socioeconômico, olhando muito essa parte da economia. E outra parceria que a gente chama, né, que a gente fala, nós temos muito forte com a Secretaria da Agricultura, junto com a própria EPAGRE, para desenvolver projetos em termos experimentais ou laboratórios, nas próprias fazendas modelos que a EPAGRE ela disponibiliza dentro do Estado, para campo de prova. Então, tem algumas místicas também que precisam ser quebradas lá no campo, né? Quando a gente fala de tecnologia, não vai roubar o emprego de ninguém, mas vai melhorar a qualidade, o melhoramento de solo, melhoramento do uso dos recursos naturais, e isso, a própria tecnologia que vai trazer essa segurança e vai trazer a informação que o agricultor precisa. Mas aí eu volto a falar, não adianta ter drone, não adianta ter tecnologia se tu não sabe trabalhar com o dado. Né? Então, precisa ter essa integração de plataformas, de software, de conhecimento também. Esse conhecimento ele vem, muitas vezes, do jovem buscar esse conhecimento numa universidade, num curso técnico, ou através dentro das próprias capacitações que o governo disponibiliza também. E associado a essas três pontas, a entrega lá na frente, né, a entrega ali no dia a dia, ela
começa a ter um novo cenário e começa a colocar algumas propriedades em outros patamares, né, mais rentáveis falando, né? Perfeitamente, perfeitamente. A gente está no processo agora até o final do ano, de lançamento de uma plataforma digital de celular, na verdade, mobile, né, justamente para servir de apoio para o produtor, para o agricultor, com várias funcionalidades que apoiam o dia a dia do trabalho dele, mas uma das linhas, uma das funcionalidades que a gente está disponibilizando, é uma funcionalidade bastante especial, que a gente desenvolveu em parceria com a Embrapa, na parte de diagnóstico de doenças em plantas baseada em imagem, né? Então é algo que o conceito não é necessariamente novo, mas a gente usa uma tecnologia que é, vamos dizer, única, eu diria, no mundo eu não vi ainda nenhum outro lugar que tenha, em que a gente consegue fazer análise da onda cerebral dos especialistas da Embrapa, no caso, que conhece, que tem 30 e poucos anos de experiência reconhecendo doenças baseadas em imagem, né? E a gente consegue, através da interpretação das ondas cerebrais dos especialistas, quando eles são expostos a essas imagens, a gente consegue retreinar e melhorar a qualidade do algoritmo de inteligência artificial, de forma que a precisão, a acurácia desse algoritmo fique muito similar à do próprio especialista. Né? Então, isso é algo que é novo, vai ser lançado agora, Isso, né? Em novembro, e vai ser uma das features, né? Das funcionalidades desse aplicativo, mas, de novo, né? Um aplicativo para funcionar, né? Para que a pessoa possa ir no campo, tirar uma foto, ou mesmo que a gente embarque esse algoritmo dentro de um equipamento, seja um trator, alguma coisa assim, que vai estar no campo. Sem a conectividade, isso fica muito difícil de fluir, né? de realmente se expandir. Então, toda essa preocupação que o governo tem com a conectividade, esse plano, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, para nós, ele é absolutamente fundamental. O agronegócio hoje ele já une vários, vou chamar de ecossistemas, né? Que são microecossistemas. A gente olha as máquinas hoje que já vêm com a própria rastreabilidade de fábrica, com satélite conectado, com leitores que a gente consegue. O agricultor passa a máquina no solo, consegue medir onde precisa colocar mais defensivo, onde precisa colocar mais, tratar o solo, enfim. E quando tu olha todos esses microecossistemas que vêm chegando, seja o drone, sejam máquinas de colheitadeira, de plantio, vêm aplicativos também. Só que para que tudo isso se integre e vire, de fato, um produto que o agricultor consiga se valer, sem conectividade ele não vai a lugar nenhum. E essa ideia do aplicativo ela é muito boa, porque tu não precisa de muita sofisticação. O próprio celular, tu consegue ele tirar foto, mas se tu não tiver a conexão, tu não vai saber do que é aquela planta também. Exatamente. A ideia é a gente conseguir ter uma plataforma inteligente mesmo para o agro, em que não seja só, né, a detecção de doenças em plantas, o que realmente é um diferencial, mas que o agricultor ele consiga utilizar aquilo ali por voz, ele consiga perguntar, ele consiga acompanhar valor de safra, tempo, clima, já dar foto, qual é a doença, qual é o tratamento aqui, qual é o fertilizante que vai usar. Então, realmente a gente está indo ouvir, lá, principalmente na região do Oeste. Eu sou natural do interior aqui do sul de Santa Catarina, mas tenho familiares no Oeste, então essa é uma temática que eu realmente estou envolvida pessoalmente, porque é algo realmente inovador para a gente levar valor para o campo. Então a gente está ouvindo o pessoal lá da ponta, o que é a dor dele? A dor dele é justamente integrar a plataforma e ter mais dados num único aplicativo. Mas exatamente, a gente só vai conseguir ter sucesso com isso usando a conectividade. Então acho que esse é um trabalho muito em conjunto com o governo, né? Bem isso. Eu acho que tem um outro aspecto interessante que tu mencionaste, que é a coisa vamos dizer, do aspecto das necessidades específicas que a gente tem aqui no Brasil, ou no estado, ou numa determinada região, né? Porque a gente tem hoje um mundo cada vez mais tecnológico e muitos players de tecnologia vindo de fora trazendo a sua tecnologia para o Brasil, mas muitas das demandas, das necessidades, das dificuldades, dos obstáculos são locais, né? E eu espero, isso é uma esperança que eu tenho, que a conectividade possa trazer isso, mas também o aumento de demanda, que a conectividade traga um aumento de demanda de tecnologia para o campo, mas que isso também ajude a fomentar mais e mais
inovação, startups, indústria, que crie soluções para o agro locais, né? Para as necessidades locais. Respondendo uma pergunta que ficou ainda aqui na pendência, vamos dizer, falando ali da questão de ouvir, né? Quando nós sentamos para entender qual era o tamanho do desafio, da dificuldade de levar a conectividade até lá na casa do agricultor, no interior, nós ouvimos as operadoras de telefonia que atendem o Estado, nós ouvimos os provedores de internet que atendem o Estado de Santa Catarina, para a gente poder entender por que eles não chegam lá na casa do agricultor, qual que é o desafio, qual que é a dificuldade, o custo, né? Porque também tem valores, a infraestrutura é uma das coisas mais caras que a gente tem para poder implantar, para poder levar a conectividade. Então, nós ouvimos toda essa gama e só trazendo ali os dados. Santa Catarina, ela tem hoje, de telefonia celular, cobertura de 97% do estado de Santa Catarina é coberto com telefonia celular. Mas quando a gente abre esse número do que está na parte do campo e o que está na parte urbana, aí a gente enxerga realmente que o campo é 50% e esse grau de dificuldade de cobertura no campo, ele vai muito além do que é só a telefonia móvel. Mas tem a fibra ótica que leva a internet lá na casa do agricultor também. Tem, mas ela também tem essa dificuldade, porque a antena de telefonia, para ela poder falar, ela precisa de uma infraestrutura. A infraestrutura é fibra ótica ou rádio, né? Mas precisa de gente para poder consumir. E quando tu olha para a fibra ótica, ela também tem a infraestrutura para chegar até a porteira para fora, né, porque a porteira para dentro é do agricultor, ela tem esse grau de dificuldade que é a distância, que às vezes para levar de um ponto até o outro são 10, 15 quilômetros, o custo do quilômetro para levar esse cabo também ele é muito caro. Então a gente sentou e ouviu os entes, até para a gente poder entender quais seriam as linhas de trabalho que a gente poderia trazer para dentro do governo para desenvolver junto com as secretarias competentes e trabalhar aí em cima algumas políticas internas, linha de fomento, para que a gente faça esse, vamos dizer assim, que hoje não é interessante para as operadoras de telefonia chegar e levar a internet, para que comece a ter um ponto de interesse e atratividade para as operadoras, levar lá na última milha, né? Então, esse é um dos desafios que a gente tem também como secretaria, que é mensurar, né? Então a gente tem hoje cobertura dentro do estado, tanto para fibra ótica quanto para telefonia no interior, é 50%. O número macro é esse 50%. Tem regiões que é muito maior. Aí olhando de número macro, tem um município de Santa Catarina que ela tem 2 torres de telefonia celular. Municípios pequenos, a gente tem um município com densidade populacional de 2.500 pessoas. E são municípios que realmente precisam dessa conectividade. E outro ponto importante ressaltar, isso não é obrigação do governo estadual. Isso é uma obrigação de esfera federal e das próprias operadoras. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem conversando junto com as operadoras como um todo para entender qual é a melhor forma que a gente consegue trazer um programa, né, ou pensar num programa, ou pensar numa forma de levar essa conectividade até a ponta. Porque daí faz sentido tudo isso que vocês vêm desenvolvendo, tudo isso que a gente vem conversando, e até também o que as outras secretarias do Estado vêm desenvolvendo, a exemplo da agricultura, que vem conosco ali em projetos em parceria que a gente vem fazendo com a EPAGRE, né? Então, recentemente, a gente começou a desdobrar um projeto com a EPAGRE, em uma fazenda modelo aqui na região do Vale do Itajaí, para levar a conectividade e sensoriamento para essa fazenda. Então, a partir dali, ela vai se tornar, o objetivo é se tornar um campo de pesquisa para a própria EPAGRE, e para isso também levar pessoas para poder entender como é que funciona o sensoriamento, colocar sensores que são mais sofisticados e caros, que a gente sabe que no mercado tem muita coisa sofisticada e de alto valor, mas também sensores com um custo mais baixo e mais acessível lá na ponta, só que para isso também precisa de conectividade. E a partir de tudo isso, né, olhando para o agronegócio, nós entendemos que, além desse desafio, as oportunidades que nós temos pela frente, elas são muito boas, tanto para entregas de governo, tanto para a população lá na ponta que vai estar transformando isso, rentabilizando, né, em desenvolvimento socioeconômico, em manter ali a sucessão familiar, a parte também de desenvolvimento, não adianta tu ter uma máquina e tu não saber operar. Então, hoje a tecnologia que está embarcada tanto nas máquinas quanto em drones, software, tu precisa de uma capacitação, e essa capacitação não são as universidades que vão entregar, essa capacitação muitas vezes vai ser uma EPAGRE, uma SIDASC, ou vai ser algum centro ali de associação de cooperativa que vai trazer isso também, só que aí, para que todo o conjunto funcione, a gente precisa que vamos dizer assim, esse motor, né,
que a conectividade ela esteja disponível lá na ponta também para fazer aquisição. Muitas peças para conectar. É muita peça, são muitas. Tem muitos desafios, muitos desejos, muitas vontades, tanto da iniciativa privada quanto do próprio governo, para que haja, né, esse movimento e que aconteça esse movimento de forma perene, né, que venha e essa onda ela siga, né, nessa próxima revolução aí tecnológica, vamos dizer. E do ponto de vista de revolução tecnológica, falando nesse lado, existem muitas tecnologias para a conectividade, né? A gente falou em fibra ótica, falou no celular, e próprio celular a gente já tem né, do 3G ao 5G, e se conversa sobre o 6G já, né? Mas o que é viável, o que é real, né? Para a gente realmente poder implementar alguma coisa que seja, vamos dizer, porque ela tem que ser sustentável, ela tem que ser viável economicamente, ela tem que ser viável tecnicamente também, e ela tem que ser longeva, né? No sentido de que também ela não pode ficar para trás no longo prazo, né? Uma das preocupações que a gente olha muito também para desenvolver as tecnologias, a gente tem que olhar o que está vindo lá para frente, né? Então, existe aí essa onda de 10 em 10 anos a virada tecnológica, só que essa virada está sendo cada vez mais curta. Sim. E quando a gente fala em 5G para o campo, ela é muito boa para estruturas mais cercadas, assim, colocar uma torre para grandes propriedades, para grandes fazendas. Vou usar o exemplo do drone, né? Para trazer as imagens que o drone capta da fazenda, da produção, trazer isso para um banco de dados e fazer esse trabalho através de banco de dados. Então, o 5G ele tem essa tempo de resposta, latência muito baixa, né, que tem essa disponibilidade de, comparado com o 4G, de até mais de 100 equipamentos conectados ao mesmo tempo. O que difere um do outro? O 4G ele não está falido ainda. Ele tem muitos anos pela frente, porque, primeiro, quando a gente olha o espectro de frequência, agora vamos falar um pouco da engenharia mesmo. O espectro de frequência do 4G e do 5G, o 4G trabalha na frequência de 700 MHz, o 5G 3,5 GB. Ele tem um alcance muito maior, o 4G, do que o 5G. Tá? Então, eu vou comparar aí um carro 1.0 com um carro 2.0. O 4G, ele, em termos de velocidade, é um carro 1.0. Ele vai bem, vai longe. Só que a velocidade dele tem um limite. Quando tu olha um carro 2.0, ele vai mais rápido, que é o 5G. Então, a capacidade de alcance dele é curta, comparada ao 4G. O 4G, dependendo do espaço que ele está sendo instalado, ele vai até 7 km. Pode mais, pode menos, em campo aberto, né? E o 5G, o raio de cobertura dele é 1,200, é 1 quilômetro. Ou seja, precisa de mais antenas. Seriam mais antenas, mas o custo é muito mais elevado. Então, a vantajosidade de tu levar uma infraestrutura de LTE 4G para o campo, para as estradas, para a rodovia e até dentro da própria grande cidade, ela consegue capilarizar mais pessoas usando, tá? E, lógico, o 5G ele consegue colocar um espaço menor, muito mais gente, do que um 4G. Mas o espectro, a cobertura dele, ela é mais curta. O 4G ela tem uma cobertura muito maior. Então, é muito mais indicado colocar no campo, nas regiões assim, de interior, do que um 5G. Porque densidade populacional não é necessariamente um problema. Não, a densidade ela é um pouco menor do que na capital e o que a gente precisa é a área territorial. Então, quando a gente olha para a questão ali dos 50% de cobertura, a gente não está olhando em área. Quando a gente olha em área territorial, aí esse número despenca. Então, a gente está olhando a população coberta do estado de Santa Catarina. Então, hoje, 50% de telefonia móvel no estado de Santa Catarina, da população, ela não tem cobertura de internet. E essa população está dentro das densidades populacionais, ali em micro-comunidades, micro-regiões. E tem a rodovia como um todo, né? Então, a gente tem um grande problema aqui no estado também, que é a falta de cobertura das rodovias. Claro, exatamente. Claro. Mas aí tem um outro aspecto interessante, que a partir do momento em que a conectividade ela passa a ser uma realidade, em áreas que hoje, né, não estão cobertas, abre também a possibilidade de implementação de novas tecnologias que não eram possíveis por falta de conectividade. Então, isso aumenta também o consumo, mais especificamente de dados, né? Então, se espera que exista, né, um aumento significativo de consumo de dados proveniente desse aumento de conectividade. Não? Uma das preocupações que a gente tem também ali, quando a gente está dentro da discussão do projeto, é que a gente
desenvolva essa tecnologia, a Secretaria desenvolva a tecnologia, não desenvolver tecnologia, mas que tenha ali um intercâmbio dessa tecnologia para poder atender no campo com as novas tecnologias, ou seja, que seja possível intercambiar o 4G com o 5G. Então, esse é o ponto que a gente tem olhado muito forte, tá? Porque não adianta colocar um projeto para rodar ou pensar num projeto para rodar de uma solução que daqui a 2 anos ela vai deixar de existir. Então, a gente vê hoje aí o 3G ainda ele funciona, 2G não funciona mais, 3G ainda funciona em alguns lugares muito mais para voz do que para dados não funcionam, o 4G ainda funciona bem voz e dados, e a gente tem que pensar na sucessão, e a sucessão é o 5, 6G e por aí vai. Bom, eu acho fantástica a ideia do governo, na verdade, de pensar nisso sob a ótica de inclusão e de desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa muito disso. E mais que isso, de chamar gente com experiência, com tempo de setor privado, com gente que meteu a mão na massa e pode realmente agregar valor. Eu acho que a gente está no caminho certo nesse sentido, né? E a gente, como ainda, né, setor privado, a gente tem todo o interesse também em participar, até porque as coisas estão super interligadas, né? A tecnologia que a gente está desenvolvendo e que a gente quer usar para impactar o setor depende muito também dessa infraestrutura estar disponível e das coisas desenvolvendo também da mesma forma. Então, eu acho que se encaixa super bem, né? Além do pioneirismo do estado de Santa Catarina, que a gente sabe, né, que realmente ele está sempre buscando um diferencial. Então, acho que tem muita coisa aí para trabalhar, mas acho que tem muita coisa já mapeada, né? Então... E Cláudia, para o futuro, se tu olhar para frente, assim, o que a gente tem pela frente, qual é a visão de vocês, talvez a tua pessoal, ou se não precisa falar do ponto de vista do governo, mas a tua pessoal, como é que tu está enxergando o que vem pela frente? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E se tu tivesse que botar aqui uma bolinha de cristal na mesa e pensar o que vai ser Santa Catarina daqui a 5 anos em relação a isso, o que tu dirias? Olha, vou fazer um paralelo com o meu trabalho, tá? Eu penso que daqui a 5 anos, falando sobre conectividade, Santa Catarina tem tudo para ser o estado mais conectado do Brasil, ou se não um dos estados mais conectados do Brasil, tá? Mas tirando o papel do governo, mas olhando como um todo o movimento que a gente vem enxergando de mercado, das próprias operadoras e das próprias tecnologias que vêm chegando, vou citar o exemplo do satélite. Quando a gente começou a estudar lá atrás as tecnologias, o que a gente consegue trazer para as áreas de sombra e tudo mais, estava muito forte, e está muito forte ainda hoje, o satélite de baixa órbita, né? Só que tem um custo. E esse custo, ele ainda é alto para o produtor rural, ele é alto, mensalidades ali na faixa de 300, 400 reais, são custos altos, né? Só que hoje a gente já não consegue sobreviver sem tecnologia. Daqui a 5 anos, eu acredito que isso é uma necessidade básica. A gente está olhando aí cidades inteligentes, carros autônomos. Vou citar um exemplo da usina Itaipu. Itaipu, eu trazer para o 5G, tá? Itaipu fez um projeto, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, de medições de relógios usando a tecnologia 5G dentro da parte urbana de uma determinada cidade lá no Paraná, no interior do Paraná. Então, essas medições ela foram importantes até para poder balizar o dimensionamento do consumo de energia, qual é o horário do pico de energia. Isso foi levado também para o agronegócio e ali também, usado numa determinada fazenda, o pico de energia, qual a qualidade de energia que está chegando, para que o próprio agricultor ali ele tivesse a tomada de decisão se ele teria que aumentar algum tipo de placa solar ou colocar outro tipo de fonte de energia para que ele mantivesse a produção dele ali numa constante. Então, a tecnologia ela veio para ficar e eu acho que a gente, como profissional, a gente precisa estar sempre buscando qualificação, conhecimento, porque essa é uma roda viva, não para, a gente precisa também estar em busca desse conhecimento para que acompanhe as novas tendências. A gente olha cidades inteligentes, carros autônomos, as crianças que estão vindo aí cada vez mais tecnológicas, entendeu? Verdade. Então, se a gente não conseguir acompanhar esse desenvolvimento e trazer isso também para o nosso dia a dia de consumo interno dentro de casa, as nossas coisas dentro de casa são cada vez mais integradas, né? Chega, pede para a Alexa ligar a luz, Alexa, daqui a pouco você nem sabe, tu precisa de botão de tomada para ligar a energia elétrica dentro de casa. Passa o café, ela passa o café. Ela tem que aprender a passar roupa e limpar a casa. Daí fechou. Não falta muito, acho que não falta muito. Então, a tecnologia ela veio para ficar
adaptar, e eu penso que essa bola de cristal daqui a uns 5 anos, se a gente não se adaptar, e se a gente não fizer o exercício de também estar olhando, disseminando, né, o conhecimento também para os pares, vai ficar muito atrás. É muito legal. Tá bom. Excelente. Eu acho que a gente fez uma conversa muito boa aqui. Eu gostaria de poder, inclusive já vou adiantar aqui um convite para a gente fazer uma segunda conversa mais para frente. Vamos deixar as coisas andarem um pouco mais, talvez no nosso lançamento, né, da nossa plataforma. E a gente quer com certeza acompanhar de perto essa evolução do trabalho de vocês do governo. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é fantástico isso que está sendo feito. E a gente tem todo o interesse em poder ajudar, a não só acompanhar, mas ajudar também e colaborar de alguma forma. Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez o convite, obrigada, de verdade. Eu acho que é importante a gente também falar um pouco o que está sendo feito. Agradeço em nome da secretaria, do meu colega que está me acompanhando aqui. Obrigada, obrigada, Moisés. E agradeço mais uma vez a gente poder estar conversando, abrindo já esse canal, né? Porque eu acho que é importante. Vocês são uma empresa de tecnologia, vocês olham muito também para o agro e a gente também está fazendo alguns projetos, como eu citei aqui, juntamente com a Ipagre. Quem sabe a gente possa desenvolver aí algum experimento, alguma prova de conceito. Fantástico. E as portas estão abertas. Mais uma vez, obrigada e sucesso. Maravilha, obrigado. Obrigada.